Olá, meus irmãos, graça e paz. Tenho gravado uns vídeos aí, tenho falado sobre que não vai haver arrebatamento, Jesus não vai voltar, não vai haver essa volta, né, que eles falam. E quando eu falo isso, irmão, eu não falo porque eu acho, porque eu do nada passei a acreditar, não. Eu vejo porque eu leio a Bíblia e analiso o que está escrito, né? E eu afirmo a vocês que Jesus não vai voltar. Porque se Jesus voltar, algumas coisas que estão aqui na Bíblia não vai fazer sentido algum. Por exemplo, em Mateus 16, né? Mateus 16, no versículo 28, o próprio Senhor Jesus fala que quando ele voltasse, alguns dos discípulos que andavam com ele estaria vivo. Então, como que Jesus ainda vai voltar se todos os discípulos de Jesus já morreram? E em Mateus 16, 27 e 28, Jesus afirma com todas as palavras que alguns discípulos dele não provaria da morte sem que antes viesse o Filho do Homem nas nuvens. E aí, como é que pode isso? Será que Jesus é um mentiroso? Ou será que essa Bíblia é mentirosa? Porque, segundo os evangélicos, né, os pastores, a ortodoxia, a religião, eles alegam que Jesus ainda vai voltar. Mas se Jesus ainda vai voltar, aonde estão esses discípulos? Porque a história comprova que esses discípulos morreram. Então, é mais uma evidência de várias que eu tenho aqui. Eu posso te mostrar várias evidências de que Jesus não vai voltar. Essa é só mais uma de que eu mostro para você que Jesus não vai voltar. E se ele voltar, isso aqui não faz sentido algum. Porque o próprio Jesus, ele chega ali em Cesareia e ele começa a conversar com seus discípulos e falar para os seus discípulos que ele é o Cristo. E ele começa a falar para os seus discípulos que não era para os discípulos contar para ninguém que ele era o Cristo, até que ele chegasse em Jerusalém. E que quando chegasse em Jerusalém, os discípulos iriam sofrer perseguições, lutas, né? Eles iriam ser perseguidos, iriam ser atribulados. Aí no versículo 27 e no versículo 28, Jesus vem falar assim, ó: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, versículo 28, que alguns do que aqui se encontra, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem vindo no seu reino. Opa! E aí? Em verdade vos digo que dos que aqui se encontram, ele estava conversando com os discípulos, quer dizer, ele estava falando com todos os discípulos, e ele estava deixando bem claro que dos discípulos dele, do que ali estava, alguns do que ali estavam com ele, não iria passar pela morte até que viesse o Filho do Homem vindo em seu reino. E de fato aconteceu isso. João era João, o amado de Cristo, estava lá na ilha de Pátmos, sobreviveu até o juízo do ano 70. Mas aí eu te pergunto, se Jesus ainda vai voltar, cadê esses discípulos? Cadê esses discípulos? Eles têm que estar vivos. Aí alguns vão falar assim, mas eles vão ressuscitar. Mas aí não vai fazer sentido nenhum, porque a palavra aqui está dizendo que eles não provariam da morte sem que antes Jesus viesse. Então isso aí é mais uma que eu tenho, mais uma evidência que eu tenho para te falar com toda a certeza que Jesus já veio e que ele não vai voltar mais, porque se ele voltar, isso aqui não faz sentido algum. Analisa aí na sua casa, pesquisa, leia e mente iluminada para nós esclarecer as verdades de Cristo. Graça e paz.